Fala galerinha do bem, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, protegidos. É um momento difícil, mas a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Mas uma hora vai acabar, a gente vai voltar para a nossa sala de aula, vai voltar para o nosso convívio e a gente precisa estar preparado, tá bom? Não podemos parar, não podemos ficar à toa, a gente tem que continuar com o ensino, com o aprendizado, certo? Então olha só, eu vou ensinar daqui, você vai aprender daí, certo? E depois a gente vai trocar uma ideia, vai lá no chat, faz uma pergunta, vai lá no mural da turma, pergunta para o coleguinha, vamos nos ajudar, certo? Vamos fazer uma corrente para que a gente não pare, que a educação continue, que o galzinho continue, certo? Seja dentro ou fora da sala de aula, no ambiente online ou no presencial, estamos juntos. Valeu? Então, antes da gente começar a falar sobre um assunto que vem no livro didático de vocês, que é o verbo e a estrutura do verbo, eu quero fazer uma revisão com vocês. Eu quero voltar um pouco lá no 6º ano para a gente relembrar o que é verbo, quais são suas características, qual é sua função, certo? Para que a gente chegue já nessa parte de estrutura conhecendo e sabendo identificar os verbos. Então vamos lá? Bom, os verbos, eles são as palavras que indicam ação, estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza, situando os fatos no tempo. Lembram disso? Toda vez que eu tenho uma ação, eu tenho um verbo. Por exemplo, correr. Correr é uma ação. Agora, quando eu tenho um estado, que é, por exemplo, ser. Eu sou feliz. Ser não é uma ação, é um estado. É a forma como você se encontra naquele momento. A mudança de estado, ela pode ser representada por verbos como, por exemplo, eu fiquei triste. Esse ficar, ele marca uma transição, ele marca uma mudança de estado. Antes você não estava triste, agora você está triste, certo? Percebem essa diferença? E o fenômeno da natureza é o chover, nevar, trovejar. Por que eles são considerados verbos, mas eles geralmente vocês vão ver que eles não têm um sujeito, eles são próprios da natureza. Não tem como um homem chover no sentido literal da coisa, mas chover como um fenômeno que acontece na natureza, natural, certo? Até aí tudo bem? Estamos juntos? Então veja alguns exemplos. Verbo expressando ação. Marco brincou muito durante o dia. Brincar é uma ação ou um estado? Uma ação. Expressando um fenômeno da natureza. Chove muito em Manaus. Chover é uma coisa que acontece, é natural, são coisas da natureza que a gente não tem controle. Um verbo expressando um estado, ó. Valéria estava doente e ficou feliz com as visitas que recebeu. Aqui a gente tem dois verbozinhos que indicam estado. O estar, né, conjugado no passado, estava doente e ficou feliz. O ficou também é outro verbozinho que representa uma mudança de estado, ok? É importante também a gente conhecer sobre as locuções verbais. As locuções verbais, elas vão ser dois verbos com o sentido de um. Toda vez que vocês verem essa palavrinha locução, vocês vão ver que são duas palavras, seja da mesma classe ou de classes diferentes, que vai estar desempenhando o papel de um único sentido, um único significado. Tá bom? Então, olha só. Na língua portuguesa, há expressões formadas por mais de um verbo que recebem o nome de locuções verbais. Nessas expressões, a ideia principal é apresentada pelo verbo principal, que vem antecedido por um verbo auxiliar, o qual não tem sentido próprio. Os verbos auxiliares mais comuns são ser, estar, ficar, ir, haver e ter. Repara o exemplozinho. Marcos está fazendo pipoca. Está ou fazendo? Qual que é o verbo que tem significado? O fazendo, certo? O estar é um verbo que nos auxilia a entender essa ação do Marco aqui no exemplo. Então, o estar, ele é um verbo auxiliar, tá? E o verbo principal é o fazendo. Outro exemplo para a gente captar melhor.
A mãe ficou admirada com o presente. Ficou ou admirada? Qual que é a informação principal? Admirada. Então, admirada é o nosso verbo principal e o ficou o auxiliar. O verbo auxiliar ele vem na frente abrindo o caminho para aquele que tem o sentido, que é o que vem depois, que é o nosso verbo principal. Ele dá um suportezinho para o outro subir. Entenderam? Os verbos, eles também são divididos em conjugações, tá? A conjugação, elas são três. Elas são três conjugações. Primeira, segunda e terceira. E o que você vai analisar principalmente nessas conjugações é a terminação do verbo no infinitivo. O infinitivo é a forma pura do verbo. Por exemplo, quando eu tenho brincou, eu sei que esse verbo está no passado, está no pretérito. Está no pretérito. Agora, quando eu tenho a palavra brincar, é a ação em si, não é? Concorda comigo? Então, olha só. Primeira conjugação é de verbos terminados em AR. Perguntar, comprar, amar. Segunda conjugação são verbos terminados em ER. Dizer, querer, sofrer. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. Preferir, sorrir, insistir, tá? Algumas vezes vocês vão se deparar com os verbos terminados em OR. Eles são exceções e são muito poucos na nossa língua. Por exemplo, compor, dispor, supor e propor, tá? Esses que terminam em OR, a gente vai encaixar eles aqui na segunda conjugação, junto com ER. Ah, por que, professor, não tem uma quarta conjugação? Porque esses verbos, eles antigamente, eles não eram originalmente usados dessa forma. A gente não falava por, a gente falava poer, tá? Então esses verbos, eles eram terminados em ER e agora, com o passar do tempo, com a adaptação da nossa língua, com a transformação normal da nossa língua, ele foi transformado para por, tá certo? Então vamos relembrar. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER. Terceira conjugação, IR. Os verbos, eles também vão ser conjugados em número e pessoa, tá? O que significa ser conjugado em número e pessoa? A gente tem dois tipos de número, o singular e o plural. O singular é quando diz respeito a uma pessoa. O plural é quando diz respeito a duas ou mais pessoas, tá bom? E para a gente conjugar, a gente precisa saber a pessoa. Que pessoa é essa, professor? É a pessoa do discurso, é a pessoa que está falando. Vocês vão lembrar também que ano passado vocês aprenderam os pronomes. Aí a gente tem lá os pronomes de primeira pessoa, o pronome de segunda pessoa e o pronome de terceira pessoa, tá bom? No singular, a gente tem o eu, tu e ele. E no plural a gente tem o nós, vós, eles, tá? Lembrando que também eles podem ser o ele, é ele ou ela, o eles ou elas, tá? É variável em gênero. Então sempre quando eu falar assim, a primeira pessoa do singular, eu. A segunda pessoa do singular, tu. A terceira pessoa do singular, ele ou ela. A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. A terceira pessoa do plural, eles ou elas, certo? Vocês vão ver também que vai ser muito comum que vocês cheguem assim, professor, esse verbo tá certo, isso existe? Sim, porque o que acontece? Na nossa língua usual, na nossa língua oral, a gente não costuma usar, por exemplo, o tu e o vós, tá? Eles são incomuns na nossa linguagem coloquial, mas eles existem, estão dentro da norma culta. E vocês vão ver que eles têm uma forma um pouco diferente, tá? Que às vezes a gente até usa o tu, mas quando a gente usa o tu, a gente não conjuga o verbo como se fosse tu. A gente conjuga ele em terceira pessoa. Mas
Isso é normal na nossa língua, mas quando a gente traz aqui para dentro da sala de aula, para dentro dos estudos do verbo, a gente tem que colocar certinho, tá? Então você vai usar sempre os pronomes retos para conjugar o verbo. Por exemplo, eu pego o lápis. Tu pegas o lápis. É isso mesmo, pegas, tá? Apesar de ser no singular, a segunda pessoa do singular, ela traz esse Szinho recorrentemente. Ele pega o lápis, ela pega o lápis, nós pegamos o lápis, vós pegais o lápis, eles pegam o lápis, elas pegam o lápis. Uma coisa importante vocês observar é que independente de ser ele ou ela, eles ou elas, o verbo não muda, tá? O verbo não varia em gênero, ele só varia em número e em pessoa, tá? Isso daqui é que a gente vai chamar de conjugação. Quem sabe me dizer em qual tempo verbal estão esses exemplos? Oi? Falou o quê? Exato, tá no presente. Sabia que você ia acertar. Ó, ainda tem outra coisa também que faz os verbos serem flexionados, que é o modo. A gente tem 3 modos: o imperativo, o indicativo e o subjuntivo, tá? O mais usual, o que a gente mais vai usar é o indicativo. O indicativo ele indica uma certeza, ele dá uma ideia de certeza de que aquilo está acontecendo ou que aquilo já aconteceu ou certamente acontecerá um dia, tá bom? O subjuntivo, ele já expressa uma dúvida. Geralmente ele vai acontecer se uma outra coisa acontecer antes, ele pode acontecer em um outro momento. E o imperativo, ele vai expressar uma ordem, tá? Vamos ver. Em uma situação de comunicação, são empregadas formas verbais diferentes para indicar, por exemplo, pedido, certeza ou hipótese em relação ao que está sendo expresso. Essas diferentes formas verbais recebem o nome de modos verbais. Veja abaixo os 3 modos verbais. Imperativo indica que o fato é enunciado como uma ordem, um conselho, um pedido, orientação. Quando eu digo para vocês, faça a tarefa, esse faça, ele está no imperativo, eu estou dando uma orientação, certo? No subjuntivo, ele indica uma dúvida, um desejo, uma possibilidade, uma hipótese. Vocês sabem o que é uma hipótese? Hipótese é uma coisa que não é certa, tá? A gente não tem uma certeza, mas a gente supõe, a gente acredita que aquilo vai acontecer daquela forma. Isso é uma hipótese. Talvez eu compareça à sua festa. Olha como é diferente de eu dizer assim, ó, eu compareci à sua festa, eu vou comparecer à sua festa. Não, aqui eu falo assim, ó, talvez eu compareça à sua festa. Esse talvez também vai ser muito recorrente no subjuntivo, mas vocês têm que estar sempre ligados nessa ideia. O que vai definir, o que vai deixar mais claro para vocês é essa ideia. Isso é uma dúvida ou uma certeza, tá? E o indicativo expressa a certeza do falante em relação ao enunciado. Não gosto de comida apimentada, tá? Você falou assim, uma certeza. Não gosto de comida apimentada. É diferente de você falar assim, talvez eu não goste de comida apimentada. Talvez eu goste. É uma coisa que você não tem certeza. Quando eu falo assim, não gosto de comida apimentada, é uma certeza. Agora a flexão de tempo. As ações expressas pelo verbo podem se referir a um dos 3 principais tempos verbais, pretérito, presente ou futuro, tá? Então o verbo ele também indica em que momento aconteceu aquela ação. Se aquela ação está acontecendo no passado, já aconteceu, é o que a gente vai chamar de pretérito. Se ela acontece no presente, nesse momento, ou se ela acontecerá no futuro, tá? Aí a gente tem o pretérito como indica uma ação ocorrida antes do momento em que se fala ou que se escreve, tá? O presente indica uma ação que ocorre no momento em que se fala,
ou o futuro, que indica uma ação que ocorrerá após o momento em que se fala ou se escreve. Aqui no presente também tem uma observaçãozinha de que também existe um presente histórico. Por exemplo, quando a gente fala de alguém que já não faz mais uma atividade. Por exemplo, Machado de Assis era um grande autor. Eu falo assim, Machado de Assis escreve muito bem. O Machado de Assis ele não escreve não está escrevendo naquele momento, até porque ele já faleceu. Mas como a gente chama de passado e de presente histórico, tá? É um presente que se torna contínuo, tá? Porque as obras do Machado ainda estão ali. Olha só, vamos testar para ver se vocês saberam mesmo. Leia a manchete a seguir. Via Láctea já engoliu 15 galáxias e está devorando mais uma. A forma verbal engoliu está no presente, no pretérito ou no futuro? Acertou se você disse pretérito, tá? Ela já engoliu, ela não está engolindo nem ela engolirá. A forma verbal está apresenta-se no presente, no pretérito ou no futuro? Presente. Tenho certeza que você acertou. Assinale a alternativa que corresponde ao emprego da forma verbal devorando no futuro. Devorará, devorou ou devora? Olha só, ela devora, ela devorou, ela devorará. Devorará, tá? Tenho certeza também que você acertou essa aí direitinho. O presente do indicativo, tá? Porque agora a gente vai ver que os modos verbais, eles se dividem também em tempos verbais, como eu já mostrei para vocês. O pretérito, o passado e o pretérito, o presente e o futuro. O presente do indicativo expressa um fato certo no momento em que se fala. O presente do indicativo também é usado para apresentar outros sentidos. Fernando joga bola todos os dias. Fernando não necessariamente precisa estar jogando bola agora, mas como é uma ideia de ação habitual, a gente usa o presente. A Terra gira em torno do Sol. Gira é uma verdade científica. Telefono para você à tarde. Dá uma ideia de futuro muito próximo, tá? Então você também pode usar o presente. Acre enfrenta fortes chuvas. É um efeito de atemporalidade. Não é uma coisa que é marcada no tempo. Não acontece agora, mas é também uma ideia de contínuo. Ela enfrenta, pode ser sazonalmente, em determinadas partes do ano. Mas o presente, então, é essa ideia de expressar um fato certo, tá? Todas essas coisas aqui são certezas. Telefono para você à tarde, a Terra gira em torno do Sol, o Acre enfrenta fortes chuvas, Fernando joga bola todos os dias. O passado, ele é dividido em 3. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito perfeito, ele indica uma ação que começou e terminou, tá? Então, por isso que a gente chama ele de perfeito, porque ele começou e terminou, sem que houvesse nenhuma interrupção. Agora, o pretérito imperfeito, ele começou e por algum motivo ele parou de acontecer, entendeu? Ele foi interrompido. E o mais que perfeito, ele indica uma ação ocorrida no passado, antes de outra ação também ocorrida no passado, tá? Então ele é como se fosse ele por isso que ele é mais que perfeito, porque foram 2 ações completas no passado. Olha só, a definição certinha. O pretérito perfeito do indicativo expressa uma ação pontual, definida, totalmente concluída no passado. O pretérito imperfeito, ele expressa uma ação durativa, que ocorreu mais de uma vez ou que costumava acontecer habitualmente no passado, mas que não acontece mais, tá? O pretérito mais que perfeito, o pretérito mais que perfeito do indicativo expressa uma ação no passado ocorrida antes de uma outra ação também no passado. Vamos ver um exemplo.
Minha mãe comprou um livro. Comprou, começou e terminou? Sim, tá? Se começou e terminou, é um pretérito perfeito. Minha mãe sempre comprava livros. Minha mãe comprava livros, mas ela de repente parou de comprar. Ou porque acabou o dinheiro, ou porque agora se interessa por outras coisas. Então é o pretérito imperfeito. Eu li o livro que minha mãe comprara de presente para mim. Então, aqui quais são as duas ações? Ler o livro e ter comprado o livro. Ela só leu o livro depois que a mãe comprou. Por isso que a gente chama de duas ações ocorridas no passado, tá bom? E repara que é uma coisa que a gente vai aprender na próxima aula, como a terminação do verbo, ela muda de acordo com o tempo verbal, mas a gente sempre tem uma partezinha que se repete. Ó, comprou, comprava, comprara. Olha como esse compre se repete. Vou dar um spoiler, a gente vai chamar isso de radical. Essa palavrinha que se repete sempre dando significado. E esse final aqui, o ou, o ava, o ara, a gente vai chamar de desinência verbal, tá? Cada tempo verbal vai ter uma que é mais comum a ele. Spoiler da próxima aula isso, hein? Então, minha mãe comprou um livro, é pretérito perfeito. Minha mãe comprava livros, é o pretérito imperfeito. Eu li o livro que minha mãe comprara de presente para mim, é o mais que perfeito. O futuro do indicativo. O futuro do indicativo, ele é dividido em dois. Futuro do presente e futuro do pretérito. Aí você fala assim pra mim, pô professor, como é que é futuro se é já presente? Futuro do presente? Como é que é isso? Futuro do presente é um futuro que está muito próximo, ele é certo de acontecer. Ele é tão certo de acontecer que a gente quase usa o presente. Lembra lá que no presente também a gente pode usar o presente para um futuro muito certo? Então, a ideia é mais ou menos a mesma. Então, o futuro do presente expressa um fato que ocorrerá em um momento posterior ao momento que se fala ou se escreve. E o futuro do pretérito, do indicativo, expressa a ideia de um fato que aconteceria se o outro fato acontecesse antes. Eu costumo falar que o futuro do pretérito, né? Futuro do passado, professor. Futuro estranho esse, né? Um futuro é do presente, o outro é do passado, mas é assim mesmo. O futuro do pretérito, eu falo que é o tempo verbal do pobre. Sabe por quê? Porque ele fala assim, ó. Eu compraria um carro se tivesse dinheiro. Eu compraria uma casa se tivesse dinheiro. Eu iria pra Disney se tivesse dinheiro. Eu viajaria se tivesse dinheiro. Por isso que eu falo que é o tempo verbal do pobre. É o meu tempo verbal mais recorrente, galera. Olha só. Leia as frases a seguir. Os alunos participarão da roda de leitura. Participarão da roda de leitura. É o futuro do presente ou o futuro do pretérito? É um futuro certo de acontecer ou é um futuro que só vai acontecer se outra coisa acontecer? Hein? É um futuro certo de acontecer. Os alunos participarão da roda de leitura. Os alunos assistirão à minha aula, certo? Agora, os alunos participariam da roda de leitura se não chegassem atrasados. Olha só como aqui a gente já tem um impedimento, a gente já tem uma condição para isso acontecer. Ó. Os alunos participariam da roda de leitura se não chegassem atrasados. Entendeu? Qual é a diferença? O futuro do presente é um futuro certo de acontecer e o futuro do pretérito é um futuro que vai acontecer dependendo de um outro acontecimento. Ele não é tão certo, tá? Ele é um plano, tá? Agora o modo subjuntivo. Vocês lembram lá que eu falei que tem o modo imperativo, o modo subjuntivo e o modo indicativo. O modo indicativo a gente já viu que ele é dividido lá entre pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, presente, futuro do presente
e futuro do pretérito, certo? Agora a gente vai ver que o modo subjuntivo ele não usa todos esses tempos verbais, tá? E que o modo subjuntivo ele expressa o que mesmo? Oi? Não ouvi, fala mais alto. Isso aí, uma possibilidade, uma hipótese, tá? Uma coisa que expressa uma dúvida mesmo, né? Será que vai acontecer? Pode ser que aconteça. Então, o modo subjuntivo ele é formado por 3 tempos verbais. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Vocês conseguem identificar por que não há pretérito perfeito do subjuntivo? Não tem como haver pretérito perfeito no subjuntivo, porque o pretérito perfeito é aquele que começou e terminou. Ele é certo. O modo subjuntivo, ele expressa uma incerteza, uma dúvida. Então não tem como eu afirmar uma coisa certa de um modo que seja dúbio, de um modo que expresse uma dúvida. Então por isso que o subjuntivo só vai ter esses 3 tempinhos verbais. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O presente do subjuntivo é muito empregado em frases exclamativas e expressa desejos, votos. O tempo presente do modo subjuntivo geralmente é utilizado com expressões como convém que, é necessário que, é possível que, tomara que, talvez. Veja a seguir alguns sentidos expressos por esse tempo. Vocês percebem que essas expressõezinhas, convém que, é necessário que, é possível que, tomara que, todas elas expressam essa questão da dúvida. É bom que você faça parte do grupo. Esse faça, ele é um desejo, tá? Não necessariamente vai acontecer da pessoa fazer parte do grupo. Ó. Vocês que se entendam, indignação, indiferença, menosprezo. Talvez eu compre aquele livro. Esse compra, ele está expressando o quê? Um fato incerto, uma hipótese, uma possibilidade. Ela quer que eu leia o conto. É fato relacionado a outro no presente do indicativo, expressando uma relação temporal. Ela quer que eu leia a matéria. Mas eu vou ler? É uma possibilidade. A pessoa pode querer ou não. É que nem aqui. Vocês que se entendam. Pode ser que eles se entendam, pode ser que eles também não se entendam, tá? É bom que você faça parte do grupo. É um desejo meu que você faça parte do grupo, mas não necessariamente vai acontecer também. O pretérito. Leia as frases abaixo e relacione cada forma em destaque às explicações a seguir. Se eu fosse você, eu leria mais. Duvidei que ele soubesse a resposta. Qual que é um fato incerto? Qual que indica uma condição para que o outro fato ocorra? Duvidei que ele soubesse a resposta indica um fato incerto. Pode ser que ele saiba ou não. Indica uma ação para que outro fato ocorra é a A. Se eu fosse você, eu leria mais. Só leria mais se fosse eu. Certo? O pretérito imperfeito do subjuntivo costuma ser empregado com a palavra se. Ele pode indicar um fato incerto, uma condição para outro fato que ocorra. Então, olha só, esse sezinho aqui, ele quase sempre vai aparecer no pretérito do subjuntivo. O futuro. O futuro do subjuntivo é utilizado para indicar condição ou fatos possíveis de ocorrer no futuro. As formas verbais desse tempo costumam ser acompanhadas das expressões quando ou se. Leia as frases abaixo e relacione cada forma verbal em destaque às explicações a seguir. Quando você ler a obra, saberá do que estou falando. Se você ler o livro, poderemos fazer uma indicação. Poderemos fazer uma discussão. Qual que indica uma conjunção? Uma condição? Qual que indica um acontecimento possível no futuro? A indica um acontecimento possível no futuro. A gente tem lá o quando, né? O quando vai indicar um acontecimento que está aí por vir, né? Quando aliado ao ler,
Quando você ler a obra, saberá do que estou falando. Se você ler o livro, olha o Czinho aqui indicando uma condição. Certo? Agora, para a gente fechar aqui. Recapitulando. As palavras que indicam taraná, taraná, taraná ou taraná, situando os fatos no tempo, são chamadas de verbo. O que o verbo indica mesmo? Uma ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. As expressões formadas por mais de um verbo recebem o nome de locução verbal. Os verbos pertencem a 3 conjugações. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. Os verbos apresentam flexão de pessoa e número, ou modo, ou tempo. Certo? Recapitulando. Os tempos do modo taranã indicam fatos que acontecem no presente, já aconteceram no pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, ou acontecerão futuro do presente, futuro do pretérito. Aquele que tem todos esses tempos verbais e indicam certeza é o modo indicativo. Os tempos do modo taranã podem indicar desejo, fato certo ou condição para que outro fato ocorra, o pretérito imperfeito, ou condições ou fatos possíveis no futuro. Subjuntivo. Certo, galerinha? Então, para fechar, vou deixar algumas atividades aí com vocês. Façam os exercícios que serão deixados na pasta, logo vai estar lá. Leia e tente fazer os exercícios da páginas 27 a 33 do livro didático para na próxima videoaula vocês já estarem sabendo tudo sobre a estrutura do verbo, como eu já dei um spoilerzinho aqui. E tire suas dúvidas pela plataforma. Certo, galerinha? Então, essa foi uma revisão só pra gente chegar lá onde a gente precisa chegar, todo mundo junto, todo mundo lembrando, todo mundo caminhando junto, certo? Se tiver alguma dúvida, manda aí na plataforma que eu respondo. Ok, galerinha? Então, um grande toque de cotovelo pra vocês, porque abraçar não pode, tá? E a gente nos vê, e nós nos vemos no próximo vídeo, certo? Valeu, galerinha!